Senhores, uma alegria poder recebê-los nesta manhã para o nosso congresso sobre reforma trabalhista. Com certeza teremos um dia muito especial ouvindo estas ilustres autoridades falando sobre esse tema tão importante. Quero passar a palavra nesse momento à doutora Liliane para que faça saudação em nome da subseção de Itu aos colegas aqui presentes. Bom dia. Excelentíssimo senhor Humberto Luiz Borges Durso, muito digno diretor do Departamento de Cultura e Eventos da Seccional de São Paulo. Seu pedido é sempre uma ordem. Ilustres palestrantes, prezados advogadas e advogados, em nome da 53ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Itu, cumprimento todos os presentes. Ressalto a satisfação e importância de Itu será escolhida para sediar esse simpósio sobre a reforma trabalhista. Nesta terra que tem história de luta por ideais democráticos, tida como berço da República. Doutor Humberto, a escolha de Itu a receber esse evento foi por demais provincial. O tema deste simpósio, a reforma trabalhista, é de suma importância. Neste Brasil que conta, infelizmente, com milhões de desempregados, debater sobre o direito do trabalho é transmitir conhecimento, é trocar ideias para o aprimoramento. Que os debates a serem travados nos auxiliem em nossa prática profissional. Muito obrigada a todos e ótimo simpósio. Quero fazer um agradecimento especial ao pesqueiro Maeda, ao seu ilustre diretor aqui do nosso pesqueiro, que cedeu pela terceira vez esse auditório tão espaçoso, tão bom para nós, sem qualquer custo. Então fica aqui o agradecimento especial da OAB São Paulo ao pesqueiro Maeda. Registro também o nosso agradecimento ao ilustre presidente Marcos da Costa, apoio fundamental para o sucesso do nosso evento, bem como ao nosso vice-presidente, Dr. Fábio Romeu Canton Filho. Passo imediatamente ao nosso primeiro painel, o tema Acordo Extrajudicial. Expositor, Dr. Eli Alves da Silva, advogado trabalhista, conselheiro seccional, presidente das comissões de Direito Anti-Bullying e de Direito Material do Trabalho, membro da 5ª Câmara Revisora do TED, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, gestão 91-92. Pós-graduado em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Francisco e especialista em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutor Eli, seja bem-vindo, o senhor, como sempre, muito gentil, atendendo aos pedidos do nosso Departamento de Cultura e Eventos. Agradecemos antecipadamente e registrando o esforço que o senhor fez nessa manhã. Sabemos que o senhor está com uma forte gripe, está com febre e a sua presença aqui muito nos honra. O senhor está com a palavra. Bom dia a todos. Com essa informação que foi dada, acho que eu vou ficar sozinho aqui na mesa, viu? Bem, eu quero, obviamente, doutor Humberto, agradecê-lo pelo convite formulado para que pudesse ter a oportunidade de estar aqui falando com os colegas e as colegas advogados e advogadas. É um prazer enorme poder estar dividindo esse espaço aqui com os colegas advogados. Eu quero cumprimentar o
Dr. Humberto, pela sua dedicação, pela sua determinação à frente do Departamento de Cultura da UAB, porque nós sabemos que, em função do seu empenho e de toda a sua equipe, nós temos realmente batido recordes em termos de eventos culturais para advogados do Estado de São Paulo. Quero também cumprimentar e agradecer a acolhida da doutora Liliane Gazola Faus, presidente da subseção de Itu, agradecer pela recepção e dizer que nós vamos falar aqui um pouco sobre a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista que fugiu de tudo que se esperava em termos de uma gestação legislativa para que houvesse uma reforma nessa profundidade e da forma em que ela foi feita. Eu quero, antes de adentrar objetivamente sobre o tema que me foi proposto a falar, que é a questão relativa ao acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho, que é uma inovação dessa reforma, eu quero só fazer aqui algumas colocações do ponto de vista do processo legislativo que se deu nessa reforma. Quero, desde já, dizer que a minha fala não tem nenhum viés ideológico ou político, mesmo porque eu não tenho nenhuma filiação a nenhum partido e a minha ideologia é a advocacia. A minha ideologia é defender o direito do meu cliente. Por isso que no meu escritório, nós somos ecléticos, nós fazemos tanto a advocacia para reclamante quanto para reclamada, evidentemente, desde que isso não exista conflito. Isso, em termos de São Paulo, é um pouco mais fácil de ocorrer do que no interior, porque normalmente o advogado acaba sendo rotulado defensor de empresa ou defensor de empregado. Mas, enfim, eu quero só colocar isso para dizer exatamente que as minhas colocações aqui não têm nenhuma postura do ponto de vista ideológico ou do ponto de vista político partidário. Mesmo porque nós sabemos como que as coisas têm ocorrido no nosso poder legislativo. E nesse aspecto, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, com relação à reforma trabalhista, em dezembro do ano passado, foi apresentado pelo Ministério do Trabalho um anteprojeto da reforma trabalhista. Nesse projeto estava previsto a alteração de 8 artigos da CLT, que, na realidade, apesar desses 8 artigos, o que tinha como fundo, como objetivo principal, era trazer para a legislação trabalhista brasileira a possibilidade de que o negociado prevalecesse sobre o legislado. Então, na realidade, o objetivo principal naquele primeiro momento era esse. E naquele primeiro momento, nós fizemos, lá na OAB, uma audiência pública para ouvir quem estava propondo esse anteprojeto, em relação, lógico, ao Ministério do Trabalho, e lá esteve um assessor do Ministro do Trabalho, que teria participado da redação desse anteprojeto, e, naquele momento, todos nós ficamos surpresos, porque se estava se falando tanto em reforma trabalhista, e, de repente, ela se simplificaria somente na alteração de 8 artigos, e que o ponto fundamental era esse que eu falei, com relação à prevalência do negociado sobre o legislado. Então, ficou algo um pouco no ar, sobre nenhuma objetividade a respeito dessa proposta de alteração da legislação trabalhista brasileira. Entretanto, nós podemos perceber que o objetivo era outro, porque, na realidade, o que acabou acontecendo é que, depois que esse anteprojeto foi para a Câmara dos Deputados, aí a coisa ficou uma beleza para quem tinha interesse nessa reforma. Interesse no que diz respeito, sobretudo, o patronato, onde, naquele momento, na Câmara dos Deputados, foram apresentadas mais de 800 emendas. E aí resultou em que o que foi votado e o que consta da lei da reforma trabalhista foi uma alteração em 117 artigos da CLT. Então, na realidade, aquilo que no primeiro momento era relativamente tímido
passou para algo extremamente revolucionário em termos da legislação trabalhista. Isso eu estou fazendo questão de colocar para os senhores e para as senhoras, para que a gente também tenha conhecimento desses bastidores, que não é nem um pouco bom exemplo, mas que realmente a gente também não pode ignorar essas coisas. E lá naquele momento, o que foi observado e que foi verificado é que já existia uma orquestração, sobretudo com relação às organizações empresariais, no sentido de bancar essa reforma. Tanto é verdade que, pelas notícias e informações que nós temos, 45% das emendas foram patrocinadas pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Isso, evidentemente, nós estamos falando de uma organização empresarial. Se nós falarmos das outras, evidentemente que isso foi um domínio total e integral. O que ocorre dentro deste contexto? Dentro desse contexto, o que se tem como informação e como notícia é que os deputados federais, na realidade, ao receberem essas emendas, muitos deles nem tiveram a preocupação de lê-las e simplesmente subscreveram e tocaram para frente. Por que isso? Porque, obviamente, havia aí a necessidade de uma cobrança de fatura através dessas organizações empresariais, sobretudo no respeito a terem bancado as campanhas eleitorais desses respectivos deputados e também senadores. Isso eu estou falando, não é simplesmente por falar, mas com dados e com fundamentos, porque, a rigor, a própria Folha de São Paulo publicou uma matéria onde, inclusive, faz referência explícita sobre o Ricardo Saldi, que, evidentemente, é um dos executivos da JBS, que hoje está preso, e que, na realidade, ele disse que a JBS, o grupo JIF, teria patrocinado 1.829 deputados eleitos. Portanto, evidentemente que nós não podemos imaginar e querermos ser ingênuos de que isso foi feito uma reforma de uma maneira imparcial, de uma maneira preocupada com o trabalhador, de uma maneira preocupada com o equilíbrio das relações trabalhistas entre o capital e o trabalho. Não, muito pelo contrário. A coisa veio de uma maneira extremamente truculenta, e tanto é verdade que quem acompanhou um pouco de perto essa questão no Legislativo percebeu que, na realidade, as discussões nas próprias comissões necessárias que a reforma passasse, a legislação na sua fase gestatória passasse, foram simplesmente para atender formalidades legais, porque no fundo, discussões tinha, mas só para fazer jogo para a plateia, porque já estava tudo pré-determinado como que deveria ser. Tanto é verdade que, quando essa reforma passou da Câmara e foi para o Senado, algumas alterações foram propostas no Senado. Entre elas, vou ficar numa só, que é a questão de autorização do trabalho da gestante ou lactante em atividade insalubre. Isso, obviamente, que foi algo que agrediu a todos e a todas, mas como, dentro da cronologia e da preocupação e da pressa do governo federal em conseguir implementar essa reforma, acabou-se fazendo a promessa de que as eventuais divergências que tivessem, ao invés de ser aprovado uma emenda e que teria que retornar para a Câmara dos Deputados, que deveria passar daquela forma, e essas divergências seriam acertadas e definidas no governo federal, que seria ou feito vetos, ou então apresentado uma medida provisória para que pudesse fazer essas correções. E, na realidade, nós já estamos há 3 meses da sanção dessa lei, e, na realidade, nada foi apresentado efetivo e concretamente. Esperamos nós que isso ainda aconteça, e eu tenho certeza que o doutor César vai poder adentrar nas questões dos sindicatos propriamente dito, para mostrar também um pouco disso. Dentro deste contexto, dessa reforma, eu diria o seguinte: essa reforma chegou ao ponto que chegou em função de que, na atuação profissional, nós, advogados e a magistratura, deixamos muito para que chegasse no ponto que chegou.
Ou seja, eu estou aqui fazendo uma autocrítica que, evidentemente, isso não é uma crítica generalizada, mas específicas, porque em São Paulo, principalmente, posso falar por lá, porque eu vi várias situações dessas, onde o advogado trabalhista tinha simplesmente a preocupação de fazer a petição inicial e, em determinados casos, simplesmente mudava o nome do reclamante e o restante dos pedidos eram todos iguais. De tal forma que, se pegar, pegou. Se eventualmente houver uma revelia, vou levar tudo. Essa postura acabou levando a essa distorção. Não estou falando de maneira genérica, mas estou pontuando isso porque isso vem muito sendo colocado de uma maneira objetiva no respeito à atuação de alguns advogados. O que significa isso? Significa que, em determinados casos, em função do comodismo ou da ambição, tinha advogados que mudavam o nome do reclamante e, seja por falta de preocupação técnica, nem mesmo mudava o nome, o sexo da parte. Então, isso realmente era algo que chamava muito a atenção. E, por outro lado, a própria magistratura também tem responsabilidade nisso, porque a magistratura, em determinados momentos, diante de uma situação de litigância de má-fé, deixava passar em porteiras largas e não exigia efetivamente a responsabilidade da parte em relação à questão da litigância de má-fé. Tanto é verdade que quem milita e sabe disso, em determinados momentos, quando o advogado levanta uma contradita em audiência, dá a impressão que é um assunto totalmente adverso ao processo, porque o juiz, muitas vezes, na preocupação de cumprir as suas metas estatísticas em relação ao tribunal ou ao CNJ, está mais preocupado em fazer e cumprir a quantidade de audiência que tem que fazer, do que efetivamente fazer uma instrução de uma maneira consistente para que o próprio judiciário trabalhista pudesse ser respeitado pelas suas atuações, pelas suas posturas efetivas e concretas. A exemplo, eu diria que não seria necessário fazer o que eu vou falar em todos os casos, mas em algum ou outro é necessário que seja feito, como, por exemplo, em Jundiaí, recentemente, teve um juiz que, ao estar fazendo a instrução, percebeu que alguma coisa errada estava existindo. Ele, então, recolheu o celular de todos que estavam na audiência e foi fazer uma diligência na empresa e realmente constatou que o que o reclamante estava falando e as testemunhas era uma inverdade. Então, veja, é dessa forma que eu acredito que nós temos, como profissionais, nós teremos que ter a preocupação de fazer um trabalho e fazer um trabalho bem feito. Porque, evidentemente, num primeiro momento pode achar que não tem nenhuma consequência, mas as consequências vão se acumulando e acaba chegando nesse tipo de situação. Então, o que eu quero colocar no que diz respeito a este aspecto também da inércia do próprio Poder Judiciário, que chegou a esse ponto, onde, de repente, o Poder Judiciário, diante de uma situação que, de repente, entre essa disputa do empregado e do empregador, acaba, muitas vezes, mesmo não havendo a razão, achando que é mais conveniente ceder para o empregado, porque o patrão tem como recuperar. E essa é uma situação que nós podemos também concluir o seguinte, que essa reforma, alguém está imaginando, sobretudo o empregador aí de mediano, achando que agora vai ser uma beleza, porque com essa reforma realmente muitos direitos vão ser restritos ao empregado. Com isso, até mesmo no que diz respeito ao acesso à justiça, no que diz respeito à questão da restrição aos requisitos da assistência judiciária, como também em relação aos honorários de sucumbência recíproco. Então, evidentemente que alguém que for ao judiciário agora vai pensar duas vezes, porque ele vai falar, bom, e se eu perder? Se eu perder, vou ter que pagar os honorários de sucumbências. Se for
um reclamante que, de repente, ele não tem onde cair morto, ele diz, isso não tem problema nenhum para mim, porque vão ganhar os honorários meus, mas não vão conseguir receber. Mas a lei está posta de uma maneira onde a sucumbência recíproca, muito mais agressiva do que o próprio processo civil, está trazendo no sentido de que esses honorários, se a parte ganhou alguma coisa, que o empregador vai ter que pagar, na conta de liquidação já vai abater o valor correspondente aos honorários que ele foi condenado. Portanto, corremos o risco de repente, se o reclamante estiver pleiteando uma equiparação salarial e mais X horas extras, de repente ele consegue ganhar a equiparação salarial, não consegue ganhar as horas extras. Na verdade, ele vai sair de lá devendo. Então, essa é a situação que nós temos e que eu não tenho dúvida que vai passar a ter uma mudança de paradigma para a advocacia trabalhista e também para a magistratura trabalhista. Ou seja, o advogado trabalhista vai ter que realmente se preocupar, porque o nível de atuação do advogado trabalhista passa a ter uma responsabilidade muito maior. Dentro da comparação que eu fiz, se anteriormente não tinha muita preocupação de fazer uma avaliação daquilo que estava se pleiteando, agora passa a ter a necessidade de fazer. Ou seja, agora, aquela máxima que sempre se diz que o advogado é o primeiro juiz da causa, agora passa a ser mais efetivo ainda. Bem, essa, se assim posso chamar de introdução, é o que eu queria colocar para os senhores e as senhoras em relação à reforma trabalhista. Mas como desse limão caberá a nós fazer uma limonada, nós também temos que ter a preocupação de tentar tirar aquilo que possa ser melhor para que a gente possa desenvolver, com base nessa lei, trazer algumas coisas que possam ser benéficas. Nesse aspecto é que entra essa questão do acordo extrajudicial. O que significa isso? Na reforma, e aí, para quem não teve a oportunidade, eu quero dizer o seguinte, aquele projeto de lei que eu falei, que foi iniciado lá no Ministério do Trabalho, ele foi o anteprojeto 6.787 de 2016. E a lei da reforma trabalhista é a 13.467, que foi sancionada no dia 13 de julho de 2017. Aqui, eu anotei isso aqui, mas se eu não tivesse anotado, eu não esqueceria, porque foi a data em que completou, minha mãe faria 100 anos. Então, fica fácil para eu lembrar dessa data. E dia 14 de julho, que foi o dia que foi publicado, também é difícil de eu lembrar, porque seria quando meu pai estaria completando 110 anos. Então, para mim, essas datas ficaram fáceis. E agora vai entrar em vigor no dia 11/11. Como o dia 11/11 é no sábado, então nós vamos ter acesso a essa nova legislação a partir do dia 13. Bem, o que eu quero falar é a respeito da criação, nessa nova legislação, do processo de jurisdição voluntária, ou seja, que é exatamente a homologação de acordo extrajudicial. Isso está previsto no artigo 855b até o 855e. Portanto, as novas CLTs que forem publicadas, aí as obras, trarão esses artigos com essa nova técnica que é acrescentando letras nos respectivos artigos. Então, essa questão foi criado o capítulo 3A na CLT, que é exatamente essa que eu acabei de falar, com relação ao acordo extrajudicial. O que eu vejo de importante nisso? E eu acho que começa a abrir uma nova perspectiva para o advogado trabalhista. E quando eu falo do advogado trabalhista com A maiúsculo. E não aquele que, de repente, queira aproveitar a oportunidade de intermediar uma negociação
para querer levar a vantagem dos dois lados. É uma questão de responsabilidade profissional, social e ética. O que significa isso? Nós poderemos ter a oportunidade, com base nesse artigo 855b e seguintes, nós vamos ter a possibilidade de, na nossa atuação profissional, substituirmos os mediadores e também o juízo arbitral. Por quê? Porque nesses dispositivos está previsto o seguinte, e aí eu vou tentar me estender um pouquinho, mas para deixar claro o meu posicionamento. Vamos imaginar o seguinte, que isso também, todo mundo quer tapar o sol com a peneira, mas não acaba não conseguindo tampar totalmente. Nós sabemos que, na prática, se o empregador tem um empregado, e esse empregado quer sair da empresa, e ele diz para o empregador, olha, eu quero mudar, quero sair, tenho uma nova oportunidade, etc., etc., mas quero que o senhor me mande embora. Ele pode até ter uma consideração com aquele empregado, mas ele fica preocupado em poder pagar as verbas rescisórias daquele empregado, e esse empregado, eventualmente, recebendo esse dinheiro, ele depois vem propor a reclamação trabalhista, pleiteando outros direitos. Então, o que acabava acontecendo? Olha, vamos brincar aqui de tampar o sol com a peneira. Você entra com a reclamação trabalhista, a empresa vai lá defender, e quando chegar na audiência, a gente faz o acordo que nós já estabelecemos aqui. Isso porque que, em alguns casos, acontecia, e que eu, particularmente, não recomendo que faça isso, ou que venha fazer isso, porque isso é simulação, e simulação é crime, e simulação tem reflexos éticos no Tribunal de Ética da OAB. Então, eu sempre digo, se vai fazer a coisa errada, faça bem feito, para não correr risco nenhum. Mas, na realidade, o que nós temos é essa situação, porque o empregador também não quer pagar o empregado e ficar vulnerável a ele entrar com uma reclamação trabalhista e pleitear os outros direitos que ele imagina que tenha. Dentro deste contexto, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo o quê? Esse sistema é engessado. Ou seja, você pode até ter a intenção de fazer um acordo, não querer brigar com o empregador, mas o sistema te impõe isso. Ou seja, ele engessa de tal forma que só pode se fazer acordo se tiver o litígio. Então, nesse aspecto, o que nós temos enfrentado? Nós temos enfrentado essas campanhas periódicas que são feitas e promovidas pelos tribunais regionais, pelo CNJ, no sentido de fazer o mutirão para fazer a conciliação daquilo que já está estabelecido, lide. Mas, na realidade, vai se fazer esse acordo, de repente, em determinados casos, que já está tramitando há 10 anos, ou 5 anos, etc. Nessa situação que nós passamos a ter aqui, ela vai dar a oportunidade para que o reclamante e reclamada, devidamente assistidas pelos seus respectivos advogados, ele pode fazer uma petição de acordo, e não a petição inicial, fazendo a petição do acordo e levar para o juiz homologar. Veja, a lei fala explicitamente e não deixou nenhuma lacuna de que o advogado não pode ser comum. Cada um tem que estar representando o seu advogado. A exceção que tem é que esse reclamante ele pode estar assistido pelo advogado do sindicato. Então, na realidade, o advogado passou a ter uma função explícita legal dentro da CLT, e nós temos que aproveitar essa oportunidade para desenvolver, onde houver essa possibilidade de exercermos adequadamente essa função, para que nós possamos ter a respeitabilidade das partes, a respeitabilidade da sociedade como um todo, da magistratura e da classe dos advogados como um todo. Por quê? Porque, a rigor, o que nós temos hoje? Hoje nós temos que muitos, aqui no interior não sei bem, mas na capital é muito comum ter empregador que está levando o empregado para o juízo arbitral para que ele possa fazer um acordo lá.
O que significa isso? Quando fala, ó, nós vamos lá no juízo arbitral, a pessoa que é mais leiga, o que é menos esclarecido, quando fala em juízo, ele está achando que é poder judiciário. E quando vai lá, acaba se fazendo o acordo, e tem casos que esse acordo é feito somente com as verbas rescisórias, e uma vez havendo essa conciliação lá no juízo arbitral, automaticamente já está feita uma quitação liberando as outras verbas. Com isso, o empregador leva essa vantagem. Agora, imaginem só, no respeito ao juízo arbitral, se o empregador faz esse acordo lá no juízo arbitral e não paga, não cumpre aquele acordo, o empregado fica num limbo extremamente delicado. Por quê? Porque aquele termo de acordo que foi feito no juízo arbitral, ele não é possível ser executado na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho tem se considerado incompetente. E incompetente por quê? Porque na própria lei da arbitragem, no seu artigo 1º, diz que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Veja, aqui, por que a Justiça do Trabalho não tem reconhecido isso? Porque, como a própria lei de arbitragem diz, dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais. O direito do trabalhador não é patrimonial, ele tem natureza alimentícia. E, além disso, disponíveis. O direito do trabalho não é disponível. Então, diante disso, é a razão pela qual a Justiça do Trabalho não tem acolhido a execução desse tipo de acordo feito lá no juízo arbitral. Então, imaginem só, senhores e senhoras, diante dessa situação, o reclamante vai ter que entrar com uma reclamação trabalhista para anular aquele acordo que foi feito lá, para poder pleitear todos os seus direitos aqui na Justiça do Trabalho. Então, imaginem só a confusão que é, e o empregador inescrupuloso, ele mesmo tendo consciência, ele vai usar esse tipo de artifício, porque até dirimir toda essa questão, imagina quanto tempo ele ganhou para estar pagando aquelas verbas rescisórias daquele empregado. Então, essa é a situação que nós temos. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: com essa petição de acordo, assinado pelo reclamante e pela reclamada, respectivos advogados, pode-se levar para o juiz homologar. Agora, vejam só os senhores. A Justiça do Trabalho, os juízes do trabalho, eu já vi manifestações deles dizer o seguinte: isso não vai acontecer comigo, porque a Justiça do Trabalho não é órgão homologador. Vejam, eu escrevi um artigo sobre isso em março. Não quero dizer que isso entrou na lei por causa do meu artigo, nem tenho essa pretensão. Mas, em março, quando eu escrevi, eu defendi a tese de que já era possível ter essa jurisdição voluntária com base no artigo 725, se não me falha a memória, do CPC, que fala a respeito da jurisdição voluntária. Como a CLT já tinha essa lacuna, então, com base no artigo 769 da CLT, era possível fazer a aplicação do CPC no processo do trabalho. Mas ninguém se propunha até então a fazer isso. Agora, como está na lei, eu acredito que, apesar de existir alguma resistência, nós vamos ter essa possibilidade. E se nós fizermos isso de uma maneira bastante profissional e na defesa do seu respectivo cliente, pode ter certeza que, mesmo naqueles casos que existia a predisposição de fazer um acordo, mas quando entra com a reclamação trabalhista, está marcando para daqui um ano, tá? Se você faz esse acordo e o juiz homologa, de repente, em 30 dias, está resolvido o problema daquele reclamante. E aí, pode ter certeza que o advogado vai ser idolatrado, porque vai dizer: poxa, meu advogado resolveu em tanto tempo. Tá? Então, essa é uma situação que eu quero colocar, dentro do que eu falei, desse limão, fazermos uma limonada, para que realmente a gente possa tirar alguma coisa de positivo dessa reforma. Mas nós temos que estar atentos para a resistência por parte de alguns juízes que, de repente, pode não querer
dar vazão a essa homologação. Mas nós devemos resistir. Se vocês pegarem lá no artigo 831 da CLT, no seu parágrafo único, nós vamos encontrar lá que a conciliação, o termo de conciliação, em outras palavras, o termo de conciliação não caberá, é irrecorrível. Tá? Isso, veja, se for homologado. Se não for homologado, nós fizemos uma interpretação ao inverso. Se não foi homologado, ele pode caber recurso. Mas essa é uma outra discussão que, evidentemente, a jurisprudência vai definir melhor isso para nós. Mas, a rigor, eu acredito que essa questão do acordo extrajudicial, também vou passar aqui algumas dicas do ponto de vista do poder de persuasão do advogado. Que, por exemplo, numa negociação dessa, o advogado vai poder alertar o empregador que ele poderá, em fazendo esse acordo, ele poderá previamente definir o que é verba salarial, o que é verba indenizatória. Nessa definição, ele vai poder jogar com isso e, de repente, fazer com que as verbas indenizatórias sejam maiores, e com isso vai ter menos encargos. E eu estou falando isso pelo seguinte: nós temos na súmula 376 do TST, com relação ao acordo, que eu não tenho dúvida que daria para aplicar num acordo extrajudicial, que é o seguinte: é devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatórias deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo. O que significa isso? Veja, você pode fazer o acordo depois de transitado em julgado. Porém, você, quando já está a decisão transitada em julgado, você tem que manter a proporcionalidade entre aquilo que foi pleiteado ou que foi, desculpa, não pleiteado, mas sim aquilo que foi decidido naquela decisão transitada em julgado. Essa proporcionalidade tem que se manter entre verba salarial e verba indenizatória. Isso no caso de haver o trânsito em julgado. Se não tem trânsito em julgado, significa que essa regra não é imposta. Ou seja, as partes podem estarem definindo o que é verba salarial, o que é verba indenizatória. E, para reforçar essa tese, nós temos uma súmula da AGU, que é a Advocacia Geral da União, que diz o seguinte: apesar de não ter nenhuma vinculação ao Poder Judiciário, mas é uma referência, porque é a Advocacia Geral da União. Se a Advocacia Geral da União vier questionar aquilo que foi colocado lá com verba indenizatória, verba salarial, nós temos esse argumento aqui, que é a súmula 67 da AGU, que diz textualmente o seguinte: a reclamação trabalhista até o trânsito em julgado, as partes são livres para discriminar a natureza das verbas objeto do acordo judicial para efeito do cálculo de contribuição previdenciária, mesmo que tais valores não correspondam aos pedidos e à proporção das verbas salariais constantes da petição inicial. Então, veja, essa flexibilidade existe, e sobre essa orientação da própria AGU. O que eu quero dizer com isso? Usando ou baseando-se nessa súmula 67 da AGU, se a AGU vier questionar a forma que foram discriminadas as verbas, nós temos isso daqui que é originário dela mesma. Bem, de uma maneira geral, aí dentro do tempo que me foi concedido, espero que eu tenha trazido algumas informações que possam ser positivas para os colegas e as colegas, e se eventualmente depois alguém tiver algum questionamento, eu fico à disposição, mas o que eu tinha para colocar dentro do meu tema, até extrapolando um pouquinho, era isso, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.
Já falaram que eu saí daqui porque o doutor Elias estava gripado. Não é verdade, viu? Bem, senhores, quero agradecer a brilhante exposição do doutor Eli Alves da Silva. Vou pedir à nossa presidente que faça a entrega de um diploma como forma de agradecimento pela sua palestra. Convido nesse momento para fazer parte da nossa mesa a ilustre conselheira estadual, doutora Ana Maria Franco Canali. Seja bem-vinda, doutora. Não posso deixar de registrar, peço licença aos senhores também, nesse momento, para registrar a presença de dois ilustres ex-conselheiros da nossa OAB São Paulo, que contribuíram muito com a nossa entidade. Todos nós somos voluntários na nossa OAB. Cada um de nós colocamos o nosso tijolinho, contribuímos para que a nossa OAB seja grande. Por isso, quero render as minhas homenagens e peço para que fiquem em pé os dois ilustres conselheiros, ex-conselheiros da casa, que tanto contribuíram para a nossa entidade, doutor Ricardo de Itapetininga e doutor Américo de Sorocaba. Por favor, fiquem de pé e recebam uma salva de palmas da nossa OAB. Sejam bem-vindos. Vamos à atividade das alterações promovidas pela reforma trabalhista. Expositor, Dr. Sérgio Soeiro da Silva, advogado, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, especialista em Direito Civil, professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da FMU, membro da Comissão de Direitos Humanos, assessor da 6ª turma do TED e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Doutor Sérgio, obrigado pela sua presença. O senhor vai falar aqui da frente. O senhor está com a palavra. Registro também a presença, já chegou aqui no nosso auditório, o nosso próximo palestrante, doutor Domingos Sávio Zainag. Obrigado pela sua chegada, sua presença ilustre. Bom dia. Saudar o doutor Humberto. E, em nome dos palestrantes da OAB, agradecer todo o apoio do Departamento de Cultura e Eventos, pessoal de estrutura, doutor Alexandre, Priscila, o pessoal que nos dá apoio, trazendo e levando por esse São Paulo. Quero saudar a doutora Liliane e todos os advogados da região. Nós vamos falar sobre a efetividade da norma trabalhista. O doutor César foi gentil, elogio é sempre bom, a gente pode até não merecer, mas é bom, né? Então, obrigado, doutor César. E vamos falar um pouco sobre essa efetividade e, com isso, questionar algumas coisas que foram abordadas, porque tem um número cabalístico. Eu sempre falo que tem um número cabalístico para a gente discutir as injustiças, né? 2787-6450, o telefone do escritório. Então, se você liga lá, você consegue alguma coisa. Quando nós falamos de reforma, o que nos vem na cabeça? Não a trabalhista. Quando a gente pensa em reforma, alguma coisa que a gente nunca vai saber exatamente como ficará. A gente tem ideia do que quer, mas não sabe como fica. A CLT é uma jovem senhora, é de 43, como disse o Dr. César, mas era uma jovem senhora. Durante todo esse tempo, ela passou por algumas alterações. Eu digo como se ela fosse para as clínicas e fosse lá aplicar um botox, né, fazer, sei lá, uma criolipólise. Só que, neste momento, ela fez uma lipoescultura. Acabou em julho. E vai usar aquela roupinha sexy por 3 meses,
E a gente só vai saber como vai ficar dia 11/11, sábado. Por que sábado? Para ela ficar um pouco mais tranquila e na segunda-feira começar a trabalhar com a gente. Ok? Então, nós temos uma lei que entrará em vigor dia 11/11/2017. O objetivo dela, o que consta da lei, alterar a legislação às novas relações de trabalho. Que alterações são essas? Novas relações? A relação é entre empregado e empregador. Então, a relação é a mesma. Talvez as condições da prestação de serviço sejam diferentes. Talvez a forma do exercício do poder de direção seja diferente. Mas pensar em reforma vai nos levar a pensar que esta reforma pretende flexibilizar o direito do trabalho. Então, a primeira ideia é permitir a flexibilização do direito do trabalho. Se nós voltarmos na Constituição, como foi muito bem abordado, nós vamos ver que a Constituição ela fala muito sobre o direito do trabalho. Muito. Artigo 7º, direito individual. Artigo 8º, direito coletivo. Ela traz a autonomia coletiva, ou seja, eu posso discutir as relações, mas preciso do auxílio do sindicato, porque eu tenho que despersonalizar para tornar aquela negociação efetiva. Quando há uma negociação com alguém que está num grau superior, eu normalmente não consigo a efetividade, porque a vontade dele prevalece. Quem tem dúvida, lembra de quando era criança e pedia alguma coisa em casa. Você tem liberdade para falar o que você quiser, desde que o que você falar é o que eu quero ouvir. Não é assim? Senão, vai para o seu quarto. Não era? Era uma democracia. Limitação do poder de legislar da Justiça do Trabalho. Outro ponto interessantíssimo. O direito do trabalho, a Justiça legisla. Não acontece isso? Quem tem dúvida, é só lembrar. Você pega qualquer discussão, abre CLT, abre Constituição Federal, abre as negociações coletivas, o acordo coletivo, a convenção coletiva, e vai ver se tem uma súmula, uma OJ, não é isso? Sob pena de tudo que existe no ordenamento jurídico, tirando o que foi estabelecido pelo Poder Judiciário, perder a possibilidade de discussão. Nós estamos nem falando de ter o direito, é impossibilidade de discutir. Então, a reforma ela traz uma limitação. Terceiro, ela permite uma negociação individual, coisa que a Constituição não permitia. Então, ela traz uma autonomia individual. E aí, da forma que foi dito, olha, vamos perder direitos, o trabalhador está fragilizado. Como eu falei para vocês, tem um número cabalístico que consegue invalidar algumas coisas. Tá? Não traz a mulher amada em 7 dias, mas resolve documentos mal elaborados. Qual era o objetivo? Equilibrar a relação. É possível equilibrar alguma relação quando os sujeitos não têm a mesma condição? Se a gente tem dúvida, direito do consumidor. Quem aqui já teve que discutir com um fabricante ou com um vendedor, e no momento em que discutiu, achou que o Estado tinha que estar do seu lado, porque o outro tinha mais poder do que você na negociação, não é isso? Na relação empregado-empregador é a mesma condição. O empregado é a parte fraca. Tanto que eles possuem a mesma característica, o empregado e o consumidor, são hipossuficientes. Então, tentar equilibrar, eu tenho que tomar alguns cuidados. Não sei se foi devidamente analisado isso. E aí ficam as reformas. Olha que interessante. No papel estava maravilhoso, maravilhoso. E eles foram empolgados. E de repente viram que não deu bem certo. Às vezes a gente quer preparar uma surpresa para alguém, para uma criança, na cabeça da gente fica perfeito, mas quando coloca em prática, não dá certo, né? E a gente vai além. Para homem, nem tanto, mas para mulher, imagina o que é ter no braço do seu amado a sua fisionomia. Aí ele aparece com isso, nunca mais, né? E a última, vamos pensar na mulher. A mulher imagina uma coisa, entregam uma coisa que não tem nada a ver com o que ela pensou, mas ela consegue dar um jeitinho. Então nós, advogados, vamos dar
um jeito de aplicar o direito segundo os princípios que o direito estabelece para a interpretação. Então, nós faremos como as mulheres fazem, porque a mulher dá solução para tudo, não é? Homem, a solução é sair do jeito que está. A mulher vai lá e dá uma melhoradinha. Então, vamos lá. Direito do trabalho. Quais são as funções, quais são os princípios do direito do trabalho? Será que a gente tem isso de forma clara? Ou será que fica lá no 6º semestre da faculdade? O professor fala de princípios, fala das funções, a gente anota na carteira, faz a prova e fala, ufa, agora não preciso mais disso. E fica pensando só na CLT, na Constituição Federal. Será que não é importante? Doutor Domingos, prazer em revê-lo. Será que nós prestamos atenção nisso? Por que existe o direito do trabalho? E a gente fica tentando entender. Então eu vou falar apenas de 2 funções do direito do trabalho. A primeira delas é uma função de proteger o trabalhador, que nós chamamos de função tutelar. Então, as normas trabalhistas, quando são elaboradas, devem observar a necessidade de cuidar dos direitos daquele que é frágil. Então, eu tenho que ter isso em mente, porque isso pode interferir na hora de interpretar. Segunda, é que eu vou dar autonomia, mas eu tenho que fazer o controle do exercício da autonomia. Então, é fundamental que o Estado participe desse controle. Participe, ainda que indiretamente, do controle que é feito, que pode ser feito pelo sindicato, pelo judiciário, o Estado estará sempre atento. Então, mesmo que o sindicato faça o controle da relação, o Estado não pode se afastar, ele tem que acompanhar, porque, como foi dito, há sindicatos que não são sérios. Então, o Estado, ele vai ficar ali. Então, essas 2 funções nos levam por um caminho para encontrar o direito, ou a razão do sim ou do não. E o outro são os princípios. O outro ponto, os princípios. Os princípios não norteiam o nosso comportamento enquanto pessoas? Não é assim? Eu faço ou não faço alguma coisa de acordo com os meus princípios? Eu procurei no YouTube, não é do meu tempo, mas as famílias falam, olha, fulana é de uma família de princípios. E a gente perguntava, e de fins? Né? A gente quer saber dos fins, não dos princípios. Mas aqui eu tenho que saber dos princípios até para aplicar a norma, para entender a norma e para interpretá-la, sob pena de cometer erros. Bom, para falar de princípios e falar da reforma trabalhista, nós temos que falar sobre o ordenamento jurídico trabalhista, é o primeiro ponto. Nós não temos só a CLT como dispositivo legal aplicável às relações de trabalho. Nós não temos só a Constituição Federal. Nós temos normas que podem ser estatais e não estatais, negociação coletiva, acordo, convenção, sentença normativa. Temos o regulamento de empresa, temos o próprio contrato que passa a fazer parte. Então, para entender o direito do trabalho de forma plena, eu tenho que entender o que é o ordenamento jurídico trabalhista. Então, entender as normas e entender as limitações que são impostas pela própria norma jurídica. Por exemplo, nós temos autonomia coletiva e foi agora atribuída autonomia individual, correto? Então, eu olho lá a reforma e falo, agora pode negociar. Será que eu posso negociar amplamente? Eu posso negociar o que eu quiser? Não, porque dentro do ordenamento jurídico trabalhista, nós temos normas que não permitem a disposição do seu conteúdo. O que significa isso? Normas que não podem ser alteradas pelas partes, sob pena de causar um prejuízo à própria sociedade. Exemplo, normas que tratam da saúde do trabalhador. Com relação a isso, já falávamos aqui, o artigo 611 ele foi alterado. Temos 611A, 611B. O A é o que pode e o B é o que não pode ser objeto, que transformaria ou atribuiria àquele instrumento coletivo uma condição de ilicitude. E no 611A está lá, que as partes poderão negociar o grau de insalubridade. Será que pode? E consta lá que eles podem negociar. Então, está escrito? Tá, mas é aquela conversa sem graça na mesa?
Alguém fala alguma coisa, você vai discutir, você fala, não vou nem perder tempo. Porque imagina, eles negociam grau mínimo, a perícia vai e identifica grau máximo. Aí você vai falar, não, mas eles negociaram. Ah, então eu posso até matar, né? Posso explodir. Vou lá e... Nós estamos falando de salubridade, mas eu posso colocar alguma coisa de periculosidade e expor propositalmente o trabalhador, se ele concordar. Então, não é bem assim. Então, nós temos que olhar a hierarquia. Por quê? A partir do momento em que eu entendo o conjunto de regras que vão estabelecer a relação empregado-empregador, eu também aplico de uma forma diferente. Eu costumo dizer que tem um cara chamado Hans Kelsen, tem escritório na Barra Funda, lá em São Paulo, está indo para a área trabalhista. Está tentando aprender para ir para a área trabalhista. Esse cara, ele fez uma hierarquia que ela é vertical. Constituição Federal e eu vou até os contratos. Então, se eu tiver uma norma superior, eu não a aplico a inferior, não é isso? Direito do trabalho não é assim. A hierarquia ela é dinâmica. Então, eu vou encontrar a norma que seja melhor para o trabalhador. Ótimo. Agora, nós temos uma limitação a esse princípio. Por quê? Porque nós teremos, primeiro, a prevalência dos instrumentos coletivos sobre a lei. É o negociado sobre o legislado. Segundo, prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva. Ótimo. E uma que eu não tive nem coragem de colocar aqui. Prevalência do acordo individual sobre os instrumentos coletivos. Quer dizer, ele vai concordar com qualquer coisa e vale mais do que foi estabelecido por uma negociação intermediada pelo sindicato. Quando eu falo intermediada, porque o sindicato está representando os trabalhadores. Ok? Então, agora nós teremos que estabelecer a hierarquia a partir de um princípio e observando essas regras. Faz sentido? Faz, mas eu não posso esquecer que há normas que não podem ser negociadas, correto? Então, eu tenho que entender de ordenamento jurídico. Princípios. Nós temos uma infinidade de princípios, princípios do direito do trabalho, princípios de tudo quanto é jeito. Ok? Eu trouxe alguns que impactam diretamente na reforma trabalhista. O primeiro deles, a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador, porque é a partir dele que eu encontro a norma que eu aplico ao caso concreto. Aquele problema, aquela situação, e agora nós temos limitações. Os acordos valem mais do que a lei pela reforma. O que eu tenho que observar, se o que foi disposto no instrumento e o que foi negociado da forma que está ali, poderia ser, porque senão não tem validade. Então, não é agora fazer um acordo e falar que aquilo virou lei entre as partes e eu não questiono. Lei não se questiona, se cumpre. Não é bem assim. A gente questiona até a constitucionalidade da norma, não é isso? Então pode questionar. Segundo, indúbio pró-operário. Nós não falamos que o trabalhador é a parte fraca? Então, se no primeiro princípio eu falo de um conjunto de regras e retiro a mais benéfica, quando eu falo na dúvida, não é a ideia que nós temos no direito penal. Indúbio pro réu, na dúvida de nós, não é isso. Eu vou para um outro caminho. Se eu pegar qualquer norma e nela encontrar dois sentidos, ou seja, duas formas de interpretar, eu vou interpretar e aplicar da forma mais benéfica ao trabalhador. Portanto, a reforma, muitos artigos que foram alterados, ou dispositivos que foram inseridos na CLT, deixam dúvida. E a gente vai interpretar da forma mais benéfica. Os empresários estão interpretando da forma mais benéfica para ele, por entender que aquilo é justiça. Né? Outro, irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. E aí eu vou usar a irrenunciabilidade e o último, inalterabilidade, para questionar as negociações que vão acontecer entre trabalhador e empregador diretamente. O direito do trabalho ele é irrenunciável. Por quê? Porque trata-se de uma parte extremamente frágil na relação, e se ele puder negociar, ele pode ceder a tentações. Né? E tentação a gente às vezes não consegue controlar, não é isso? Então, ele pode ceder à tentação de não perder o emprego, a tentação de querer agradar o chefe por uma promoção futura, e várias outras tentações que vão fazer com que a sua vontade não seja livre. Então, para permanecer o interesse da sociedade intacto, o princípio não permite a renúncia. Aí vai falar, mas agora pode negociar. Pode. E aí, nós temos um artigo 468 que fala o seguinte: qualquer alteração unilateral, ela não tem validade. E se for bilateral, não pode causar
danos ao empregado, ou seja, não pode resultar em prejuízo ao empregado. Ah, mas agora está lá de forma expressa que o trabalhador pode negociar com o empregador e o que ele negociar tem um valor maior do que a negociação coletiva e do que a lei. É verdade? É verdade. Está lá disposto. E vai ser assim? Não sei. Não sei. É mais ou menos aquelas imagens do início, né? Eu não sei o que vai acontecer. E por que isso? Por um motivo muito simples. A própria lei que alterou a CLT, ela fala muito sobre a validade do negócio jurídico, não é isso? Então vamos falar de validade de negócio jurídico. O vício de consentimento invalida a negociação, invalida o negócio? Ótimo. Se eu pegar aqui e identificar que há um prejuízo, eu posso dizer que houve coação, porque às vezes vai acontecer, foi como foi dito, vou levar todo mundo, assina aqui, dá quitação. Eu posso ter uma outra situação, que ele foi induzido em erro, como? Assina aqui, vai ser ótimo para você. Depois de um ano ele fala, ótimo? Eu só estou tomando prejuízo. Ele fala, é impressão sua, bobo. Né? E vai continuar a coisa. Então, eu tenho coação, eu tenho o erro, ou posso ter até o dolo. As 3 formas que eu consigo. Então, da forma que eles colocaram, está perfeito, no papel está perfeito. Então, tem empregador, tem clientes que estão vibrando, falam, agora a gente vai fazer acordo com todo mundo, está em crise econômica, todo mundo está concordando com tudo, é só a gente falar e eles topam. Verdade? Verdade. Que vão topar, vão assinar sim. E a efetividade? É falar, mas você já está vendo o futuro? Não, não estou vendo o futuro. É que tem um número cabalístico que pode dar o resultado. Ele fala, tem mesmo? Falei, não para você, né? Porque é do outro lado. Mas pode dar o resultado. Que resultado? Invalidar o seu documento e você ter que pagar tudo. Então, nós podemos discutir, basta eu entender como funciona. Bom, falando de flexibilização do direito do trabalho. Como que eu flexibilizo o direito do trabalho? Faltou um princípio aqui que eu vou falar na flexibilização. Como que eu flexibilizo o direito do trabalho? Como que eu flexibilizo qualquer norma do ordenamento jurídico e não precisa ser trabalhista? Permitindo que as partes negociem e disponham de forma diferente. Não é assim? Porque o que pensa o Estado, ele colocou no dispositivo legal. E eu vou flexibilizar a partir do momento em que eu permito que as partes alterem o que está disposto para atender às suas necessidades. O que eu acho extremamente saudável. Saudável. No direito do trabalho é possível fazer? É possível fazer. Agora, ainda mais. Era feito com muita intensidade pelos sindicatos. Eles tentavam adequar na negociação coletiva, pegando máximo e mínimo, estabelecido na lei, o que eu tenho um mínimo, eu posso estabelecer algo acima, o que eu tenho máximo, eu posso estabelecer algo abaixo. Então, trabalhava-se dessa forma. E, ao trabalhar dessa forma, o direito do trabalho, ele se flexibilizava. Entretanto, como nós temos vários princípios, essa tentativa de flexibilização era questionada. E o judiciário fazia o quê? Ele anulava aquela alteração, anulava o acordo, e o empregador ficava com um passivo enorme. Por quê? Porque ele discutiu com o sindicato, fez da forma que deveria e mesmo assim não teve valor. Vou dar um exemplo para vocês. Redução do intervalo para alimentação e descanso. Quem já leu a alteração que foi introduzida no 71, vai observar o seguinte, agora eu posso livremente dispor do horário, até o limite mínimo de 30 minutos. Vocês sabem por que isso aconteceu? Porque muitos sindicatos negociaram com empresas, estabeleceram no instrumento coletivo a redução para 30 minutos. A empresa deu todas as condições para que o trabalhador saísse, se alimentasse e retornasse. E esse trabalhador, quando foi dispensado da empresa ou saiu, procurou um colega nosso, que propôs a ação questionando a validade da negociação. E o judiciário entendeu que não era possível,
porque esta era uma norma que tinha como objetivo cuidar da saúde do trabalhador. Então não podia ser alterada. Por isso que está de forma expressa os 30 minutos, porque se não estiver, o limite continuaria sendo, se não estivesse, continuaria sendo 1 hora, porque é uma norma que trata da saúde do trabalhador. Então o controle ele é feito a partir dos princípios. Dos princípios. Conhecer princípios é fundamental. E aí, diante da autonomia, nós poderíamos alterar a norma, mas de fato acontecer de uma maneira diferente. Não pode ser assim? Eu crio uma regra que vai ser mais benéfica para eu poder provar judicialmente, mas a prática ela mostra uma outra verdade. No direito do trabalho nós usamos um princípio que valoriza o que acontece de fato. É diferente do direito civil. No direito civil fala que o pacto faz lei entre as partes. Aqui a gente agora, com essa alteração, todo mundo está acreditando nisso, não está? O que eu acordar vai virar lei. Ou melhor, desculpa. O que eu acordar vale mais do que a lei. Porque se tiver lei, eu desconsidero. Não. Eu posso acordar qualquer coisa. Se a minha realidade for diferente, o que eu vou pleitear é a realidade. Eu falo, mas por quê? Porque aquele instrumento que traz um acordo diferente, ele tem como objetivo fraudar a lei trabalhista, não é isso? É garantir o empregador de uma possível demanda. Artigo 9º da CLT. É um outro número cabalístico, tá? 9º da CLT, não esqueça. Ele é bacana. Serve para um monte de coisa. Dor nas costas, resfriado. Coloca o 9 no bolso, tira até dor no peito. Ok? Então, a autonomia hoje, ela é individual, não era individual, até a reforma, ainda não é, né? A partir do dia 11, eu vou poder exercer a autonomia individual, e aí enfraqueceu realmente os sindicatos. Os sindicatos foram enfraquecidos com isso, porque agora ele pode negociar, não há mais necessidade de procurar o sindicato. Exemplo, banco de horas. Exemplo, compensação. Então nós temos uma liberdade maior. Não sei como vai ser usada. Portanto, não sei como vai ficar a bonequinha lá. Ou a tatuagem, né? Pode ficar um negócio meio estranho. Mas nós estamos aqui para tentar corrigir. Nós temos que ter uma atenção especialíssima ao princípio da boa-fé. A partir de agora, é fundamental entender o princípio da boa-fé. Por que isso? Porque se eu tenho uma negociação, qualquer intenção do empregador ou do empregado que vá contra esse princípio invalida o documento. Se nós estamos falando de uma ampla liberdade, nós estamos falando da utilização desse princípio. Então, se nós hoje olhamos e os empregadores acreditam realmente que a reforma foi feita para eles, eles estão certos. A reforma ela é totalmente patronal. Totalmente patronal. Quem tem dúvida, faz só uma leitura. Pega, por exemplo, o artigo 461, que fala sobre equiparação salarial. Não existe mais. Só vai se arriscar com equiparação salarial quem não tiver um advogado. Porque se tiver um advogado trabalhista que frequenta as palestras da OAB, vai fazer com tranquilidade, de uma forma que não vai ter mais. Cria o quadro de carreira, não precisa mais homologar. Os empregados assinam, pronto. Faz uma movimentação. Antigamente você tinha uma facilidade maior, ou até agora, né? A partir do dia 11, esqueçam. Primeiro tem que ter 4... Se eu tiver alguém na mesma função, ganhando muito mais, mas até com um período inferior a 2 anos, mas que já tem mais de 4 anos de empresa, eu não consigo discutir mais equiparação. Se eu tiver mais de 2 anos, já não consigo. Ou seja, nunca vou conseguir. Mas aí a gente encontra uma saída. Não é? Não vai ter quadro de carreira? A gente não vai pedir mais equiparação. A equiparação está ligado a quem? Não é a pessoa, ao sujeito? Se tem quadro de carreira, eu não tenho a empresa organizada em cargos e funções, o que eu vou pedir? Salário e função. Então nós vamos ter que mudar o pedido, vamos ter que reaprender a pedir. Olha que interessante. Há quem diga que pedir a gente pode tudo, mas só tem aquilo que a outra parte está disposta a entregar, não é? Agora, com as mudanças processuais, nós temos um problema, que
que é a responsabilização do reclamante, na verdade do advogado, não é isso? E com essa responsabilização nós temos que ser mais conscientes. Muitos colegas nossos vão perder o patrimônio porque vão ser acionados pelo cliente para devolver o valor que ele teve que pagar de honorários. Por quê? Porque, como foi dito, o doutor Eli falou que já viu reclamações em que é homem e veio como reclamante, a reclamante. No escritório, há muitos anos atrás, nós tivemos uma que eu até fiquei em dúvida se não era um transexual. Por quê? Porque pedia licença gestante e o nome era um nome masculino. Chamei o cliente e perguntei para ele, é um nome social? Ele falou, sei lá, estava no documento dele. Falei, mas é homem ou é mulher? Ele falou, nunca entrei no banheiro. Eu falei, tá bom. Fizemos a defesa, alegando que era, e eu chamei o cliente dele de A, né? A reclamante. O advogado chamou minha atenção. Doutor, mais respeito. Eu falei, por quê? Não está vendo que é um homem? Eu falei, o senhor chamou de mulher a petição inteira. Aí ele, o senhor está brincando. Eu falei, quem começou foi o senhor. Né? Quem começou com a brincadeira foi o senhor. Então vamos agora acertar. Então, se fosse hoje, ele pedia estabilidade, ele pedia 12 salários. Que tinha sido mandado, segundo ele, naquela petição, logo que estava grávida. Imagina, pegar 12 salários, 13º, férias, multiplicar e tirar entre 5% e 15% de honorários. O cliente ainda vai perguntar para ele, falar, o senhor tem dúvida da minha sexualidade, doutor? Aí é melhor não responder, né? Então, essas questões, elas vão ser discutidas à luz da interpretação dos dispositivos legais. Então, quem hoje se dedicar a entender a complexidade do ordenamento jurídico trabalhista, entender sobre negócio jurídico, as possibilidades de anulação do negócio jurídico, sai na frente dos outros. Sai na frente. Porque hoje não dá para alegar, mas tem aqui um documento, e o documento agora vale. Esqueçam. E da mesma forma, quem advoga para a empresa, né, nós lá no escritório também temos uma visão eclética, porque advogamos para a empresa e para os empregados, deverá entender como validar o documento, não correr risco na hora de torná-lo efetivo. Por quê? Porque a reforma, ela é para as empresas. Não tenham dúvida disso. Com relação à compensação, por exemplo, ela pode acontecer até de forma tácita. Agora pode ser de forma tácita. Então, o empregado trabalha mais, no dia seguinte o empregador fala, chega um pouquinho mais tarde amanhã, já está compensando. E se ele concordar, foi feito de forma tácita, porque não teve oposição. Então agora está tudo na mão do empregador mesmo. Isso pode ser ruim, mas pode ser bom. Não pode ser bom? Porque nós precisamos também moralizar a relação de emprego. A gente acaba tendo uma ideia de que o empregado, ele é o coitadinho no seu trabalho, não é isso? Aquele cara, eu falei que ele é um ser especial, e é. Mas tem muito cara que é picareta, não tem? E aí a gente olha, a gente enxerga como se todos fossem dessa forma. Da mesma forma, nós olhamos para o outro lado e achamos que todos os empregadores são desonestos. Por isso que a gente precisa interpretar de forma correta para encontrar o equilíbrio, senão a gente não vai encontrar. E não encontrando equilíbrio, vai ficar essa briga eterna. É um mentindo, o outro mentindo, porque não é isso que acontece. O empregado fala que fazia 12 horas extras por dia. O empregador fala que ele nunca fez horas extras. Na verdade, os dois sabem que as horas extras eram em torno de 2 horas. Então, todo mundo mente. Será que a gente atinge o que se espera da justiça mentindo? Não. A responsabilidade é nossa. Nós que advogamos temos que ter bom senso para saber até onde ir. E a interpretação vai permitir trabalhar com melhor técnica. Agora é a hora dos advogados trabalhistas. Agora é a hora de mostrar conhecimento, de mostrar competência e de mostrar honestidade. Coisa que se briga muito. Nós temos uma condição social espetacular. Todo mundo olha e valoriza o advogado. Não é assim? E ao mesmo tempo, todo mundo faz uma piada de advogado. Por quê?
porque tem maus advogados. Então, nós precisamos trabalhar de uma forma séria, principalmente na nossa área de direito do trabalho, uma área terrível. Eu brinco muito com isso, que eu fui para essa área por acaso. Logo que me formei, então, numa multinacional, me colocaram lá. E eu tinha meio que restrições, né? Sofri muito antes de me formar na área trabalhista. Era obrigado a subir os andares ali da Ipiranga correndo. Não sei se lembram de lá. E como estagiário não deixavam nem você entrar no elevador, né? Ficava o pessoal mais velho assim, falando, não, estagiário só, você tinha que subir correndo, descer correndo. 8 andares, não fazia nem academia, estava sempre bacana. Era bom. Mas eu chegava lá e encontrava colegas nossos fazendo assim. João da Silva. E o cara ficava com medo, né? Ele se esconde. Aí ele olhava para o cara e fazia, vem cá, eu sou seu advogado, tudo bem? O cara vinha com medo. Ele não conhecia o cliente, ele não tinha ideia do que ele ia fazer. O que você veio fazer, doutor? Só uma audiência. Mas ele não se preparava, não tem nenhum problema fazer audiência, mas se prepara. E a outra era a forma como se apresentava para o cliente. Terno laranja, gravata roxa e camisa verde. Tipo Mangueira, vai lá. O roxo é só para dar uma corzinha, né? Então, você tinha uma situação delicada. E nós precisamos mudar isso na advocacia trabalhista. Precisamos mudar isso. Então, pessoal, vamos mudar essa ideia. Vamos trabalhar com técnica e vamos trabalhar com respeito ao cliente. Porque a gente acha natural um cara que atua na área de direito tributário chegar bem vestido para atender o cliente, chegar no horário. O advogado trabalhista não precisa. Por quê? Qual a diferença? Na minha OAB não tem diferença nenhuma. Não está lá. A anuidade é a mesma. Todos nós temos acesso a todos os eventos que são da OAB. Temos acesso à OAB. Não muda nada. Então vamos tentar mudar. E sempre lembrar, a forma de tentar invalidar qualquer acordo será utilizando o princípio da boa-fé, vício de consentimento e o artigo 9º. Guardem isso, tá? Artigo 9º sempre aqui. Falou? Artigo 9º, comando lá. Ok? Obrigado. Excelente final de semana para todos. Brilhante. Parabéns, viu? Muito obrigado. Doutor Sérgio, parabéns pela sua brilhante exposição. Vou pedir à doutora Rosana que faça a entrega do certificado como forma de agradecimento pela brilhante palestra proferida. Quero combinar com os senhores, agora é 12h25. Vamos voltar a 1h30, combinado? Pode ser? Fechado.